Clínicas Memória, em parceria com a Associação Alzheimer Portugal, e é um projeto que reúne todos os meses com doentes de Alzheimer e com as suas famílias. Noutra área determinante e que muito nos orgulha e que é importante para todas as pessoas, inovámos com um plano para os cuidadores informais e lançámos o projeto Lisboa Cuida Mais. Pela primeira vez, em parceria com o Instituto Padre António Vieira, temos um projeto para os nossos cuidadores informais. Pela primeira vez, Lisboa está a viabilizar uma intervenção sustentada e continuada na área do apoio aos cuidadores informais. Criámos o Plano de Saúde 65+. Sim, este plano recorre a uma parceria com a rede de farmácias da nossa cidade para o registro dos utentes e oferece aos lisboetas, a todos os lisboetas com mais de 65 anos, um médico, 24 horas por dia, 7 dias por semana e um conjunto de outros serviços gratuitos ao nível da saúde. E para os mais vulneráveis, os que recebem o complemento solidário para idosos, oferecemos um leque mais vasto de benefícios. Sabemos que tudo isto não é suficiente. Queremos fazer mais e melhor. Queremos construir e dar aos lisboetas mais e melhores respostas na área da saúde. Porque sabemos que a saúde tem um impacto incontornável na vida de todos os dias das pessoas. Porque sabemos que para as pessoas a saúde é um bem prévio a tudo. Porque acreditamos que são sempre as pessoas o que realmente importa na ação política. Em nome de Lisboa, obrigada pelo vosso valioso trabalho neste evento. Em nome de Lisboa, obrigada, acima de tudo, pelo vosso trabalho de todos os dias pela saúde em Portugal. A todos, muito, muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença, Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Dra. Sofia Ataíde, aqui em representação do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas. E porque estamos atrasados, prosseguimos os trabalhos e vamos diretos para a primeira sessão plenária com o título Saúde Pública e Políticas de Saúde. Para isso contamos com um painel de especialistas de excelência que nos vão ajudar aqui a debater temas que nos interessam a todos. Para isso chamo ao palco o professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, da Escola Nacional de Saúde Pública. O Dr. Paulo Gonçalves, o Dr. Paulo Gonçalves, Presidente da União das Associações das Doenças Raras de Portugal. Através de videoconferência, o professor Dr. Pedro Pita Barros, da Nova SBE. A doutora Rosário Trindade, diretora da AstraZeneca Portugal e Presidente da Fundação AstraZeneca. O professor Dr. Vítor Ramos, Presidente do Conselho Nacional de Saúde. E para moderar este debate, contamos com a doutora Andreia Lima, fundadora e Presidente do Fórum de Saúde 21. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa discussão. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui nesta casa e gostava de agradecer a vossa presença e esta sessão vai ser super interessante. Tenho aqui um painel incrível e tenho também, penso, o professor Pita Barros está online, não é? Porque nós ainda não o vemos. Mas ele há de aparecer. Em primeiro lugar, boa tarde, bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença. É um enorme prazer que dou início à sessão Saúde Pública e Políticas de Saúde, um tema absolutamente central no debate sobre o futuro do nosso país e da qualidade de vida dos cidadãos. A saúde pública não se resume a tratamento da doença. Ela é a base de uma sociedade mais justa, mais preparada e mais resiliente. Hoje temos connosco um painel verdadeiramente diverso, que
sistema tão complexo, desde os doentes aos decisores, dos profissionais aos economistas e à indústria. O nosso objetivo é claro: refletir sobre como podemos repensar e melhorar as políticas públicas de saúde em Portugal, com base em evidência, proximidade e inovação. Professora Dalberto Campos Fernandes, comece por si. Tendo em conta a sua experiência governativa, por que motivo a saúde pública continua, em muitos aspectos, a ser vista como um parceiro pobre do sistema de saúde? Que fatores dificultam uma aposta sustentada na prevenção? Muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a direção da Associação de Estudantes. É disto que o país precisa, é de facto de uma continuidade geracional na renovação, e vocês estão de parabéns, estão aqui com uma grande iniciativa que deixa muito prestigiada a Escola Nacional de Saúde Pública, na pessoa da sua diretora, que hoje aliás vai acabar no 1º de abril, e também por isso. E naturalmente que juntar aqui num auditório que é grande, tanta gente, a esta hora da manhã, eu acho que é um motivo de que a saúde pública não está nem adormecida, nem fora de moda. A saúde pública está revigorada, tem hoje uma projeção no mundo como nunca teve, só que muitas vezes nós não temos que nos sentir incomodados por não sermos, digamos, a estrela principal fora da bolha. Porque a saúde pública tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade de retaguarda, de trabalho, muitas vezes um trabalho discreto e invisível, que não é perceptível. Foi muito projetado pela pandemia, aliás o Ricardo Mexia está aí, a seguir, antes da pandemia havia um Ricardo Mexia, e depois da pandemia há um outro, ele acabou até hoje como um dos maiores e mais projetados autárquicos da cidade de Lisboa. E, portanto, estou naturalmente a brincar, mas tenho muito respeito e cuidado por ele. E portanto, é verdade, doutora Andreia, que até à pandemia, se perguntássemos no táxi a diferença entre o que era a saúde pública, as pessoas diziam que era ao contrário de saúde privada. Agora, depois da pandemia, tudo isso mudou, as pessoas associam muito a saúde pública à Organização Mundial de Saúde. E há uma coisa na sua introdução que eu queria, digamos, precisar: a saúde pública não trata pessoas. A saúde pública cuida e avalia e estuda populações. Quem trata os doentes são os médicos clínicos e são os médicos de banquete, digamos, da cabeceira. Nós somos mais os cuidadores das populações, das tendências. Eu estou, há muitos anos que estou ligado à Escola Nacional de Saúde Pública, têm passado por mim, sobretudo desde que saí, desde estes últimos grupos, desde que saí do governo, inúmeras turmas de médicos internos de saúde pública, e nós temos muito orgulho em ver ano a ano a qualidade individual de cada um dos médicos. A saúde pública passou a ser uma especialidade muito pretendida por alunos de medicina de grande qualidade. Nós hoje temos uma geração que começa um pouco atrás do Ricardo Mexia, é uma geração um bocadinho anterior à dele, mas começa também com ele uma geração de grande qualidade, com muita relevância nacional e internacional, e nós não nos preocupamos por não estar, digamos, ali à frente. É um trabalho, digamos, de ciência, é um trabalho muitas vezes de terreno. E deixem-me só, a propósito até de uma polémica que existiu ontem, eu vejo que o meu amigo Pedro está em Carcavelos, só por ver, portanto o Eduardo está a olhar para o mar, mas deixem-me, a propósito daquilo que é a responsabilidade da saúde pública e a própria política, vejam o disparate que ontem percorreu Portugal a propósito da mortalidade infantil. A propósito da falta de vergonha que os políticos de um lado e do outro, e alguns até agenciadores de comunicação, de dizer que Portugal estava à beira do colapso porque a mortalidade infantil tinha subido de 3 para 20%. Eu ontem, aliás, num debate televisivo, tive que dizer a um amigo meu, painel, explicar que em 4, se um crescer 1, variasse a 25%. Mas isto é a falta de pudor de um indicador que orgulha Portugal, que ainda hoje coloca Portugal nos melhores 10 a 15 países do mundo, e teve uma variação pontual exatamente igual à que eu tive quando estive no governo. Eu fui vítima exatamente deste tipo de conversa. Eu tive um ano excepcional, tive um ano médio e tive um ano em que, por razões conjunturais de diminuição das gravidezes e, de facto, das mulheres estarem a ter, em alguns casos, gravidezes mais tarde, a variação passou
aliás, em 2018 foi 3.3, ontem saiu 3.0. Portanto, a saúde pública está cá para não se meter, digamos, na luta política de baixo nível, para ser um instrumento de ciência, de investigação, de proteção das populações, que tanto combate o discurso populista, digamos, dos radicais de um lado como dos radicais do outro. E, portanto, queria concluir dizendo que a saúde pública está bem, cuida-se, e se calhar há 30 anos atrás, isto que aqui está a ser feito era impossível, porque nós não tínhamos na escola a qualidade digamos, e a determinação e o entusiasmo que hoje temos com os nossos alunos, que nos orgulha muito, Sra. Professora Sónia Dias, não só o professor público, mas todos os outros, e portanto era isto que eu queria dizer. Sou um otimista por natureza e portanto nós não temos problema nenhum de nós estarmos na linha da frente. A linha da frente é para as especialidades clínicas, são mais apelativas para a doutora Rosário Trindade e para outro tipo de instituições, e para os economistas da saúde, do qual nós temos a sorte de ter o melhor, nós, em termos internacionais, a nossa federação é melhor. Muito obrigada, professor, pelo esclarecimento. Já sei, então, que vocês estão aí, mas estão atrás de nós, não é? Estão a cuidar de nós por trás das cortinas. Doutora Andreia, eu fui militar e digo sempre que nós estamos para as outras especialidades médicas como estão a infantaria, para a cavalaria, para a artilharia. A primeira linha e o palco é sempre da cavalaria, depois a artilharia. E os infantes, no terreno, vão tratando de limpar as minas, de limpar o terreno, construir as trincheiras, e nós temos muito orgulho em ser infantes e, portanto, seremos sempre a infantaria da saúde mundial. Dr. Paulo Gonçalves, do ponto de vista dos doentes, o que falha no desempenho atual das políticas públicas de saúde? Sente que a voz das associações é realmente escutada ou instrumentalizada? Tem que fazer bata, não muito bate. E eles depois acordam mais. Mas está a ser assim. Liga o conselho. Já agradecia, ia fazer outra pergunta ao professor. Exatamente. Por acaso é começar por pedir que a senhora moderadora roubasse um minuto ao professor. Já tem. Roubasse um minuto ao professor porque ele faltou faltou à reunião de preparação desta sessão. Mas pronto, o professor Mas paguei o dinheiro. Bom, o que é que falta? A resposta é que, primeiro, cada vez tem ouvido mais, cada vez efetivamente tem ouvido mais as associações de doentes, apesar daquela coisa dos doentes estarem no centro e por vezes a gente vê, olha, os doentes no centro da rotunda em que os carros vão andando à volta a olhar para eles, mas tem estado a ouvir mais. Eu tenho à minha frente também a professora Maria do Céu Machado, que coordenou magnificamente um trabalho para o plano das doenças raras e que fez questão de colocar as associações no processo todo, para o qual agradeço muito e em nome das pessoas que cuidam da doença rara, mas também me perguntou o que é que falta. E o que falta para mim é a palavra, se calhar, é tempo. Porquê? Porque nós em Portugal somos muito bons a fazer diagnóstico, mas esquecemos que para montar uma estratégia, isto é, para que uma estratégia dê resultados, nós precisamos de tempo. Um mecanismo. Nós tivemos o início do ano passado, o início da nova estratégia para as ULS, que, para quem olha de uma forma simplista para a estratégia, faz todo sentido. Para nós, cidadãos que vivem com doença, e mesmo para os que não vivem com doença, aquilo faz sentido, que é colocar em comunicação os cuidados primários com os cuidados especializados. Em março, veio um novo plano. E a primeira coisa que eu ouvi sobre isto, em particular, da Sra. Ministra, foi a parte das ULS universitárias tinha que levar um toque. 2 meses depois. Eu adoro a professora Ana
deixemos uma estratégia funcionar até que possamos corrigi-la. Porque o grande problema que muitas vezes acontece não tem a ver com a estratégia ser boa ou má. Tem a ver com o facto de nós não darmos tempo para que depois possamos corrigir o que está errado e se calhar depois definir uma nova estratégia. Ou corrigir, e se estiver totalmente errado, então se ao fim de 6 meses, um ano, 2 anos, corrigirmos. Agora, estarmos a corrigir uma coisa ao fim de 2 meses está errado. Depois vem a história do diretor executivo que se demitiu, que teve também pouco tempo no assunto, depois veio o Ana de Almeida, que esteve 8 meses, e agora vem o Álvaro Almeida, está lá meia dúzia de meses. Vai mudar agora quando vier o novo governo. Nós não podemos continuar isto. Aquilo é um órgão executivo para executar. Isso é uma estratégia para executar. Devemos, na minha opinião, em relação a isso, nós precisamos de algo. Aliás, o que devemos acabar é com os planos de emergência. Os planos de emergência só existem porque só foi importante que nós não ligamos nenhuma. E por isso são emergentes. Não é? O que nós precisamos são de planos com uma execução a 5 anos. E porquê em 5 anos? Porque se nós tivermos a 5 anos, ultrapassa no mínimo, ultrapassa uma legislatura. Nós temos que ter coisas em que há um plano, uma visão, há uma estratégia, há um plano para executar, a execução do plano, a avaliação dos resultados, correção. Se nós não tivermos isto, nós não conseguimos, ao longo destes anos todos, e o professor Alberto disse há pouco, eu gostei muito do nome, que é aquilo que aconteceu ontem, foi um disparate total. Quer dizer, estamos a dizer que aumentou não sei quantos por cento, é um número que nos deve olhar. Apesar de termos esta subida, algumas daquelas pessoas deviam ter sido perguntado, mas sabe, desses 20% que agora temos, sabe quantos foram acompanhados, quantas destas grávidas foram acompanhadas na sua gravidez durante o período de gestação? Não, porquê? Porque muitos destes jornalistas também são jornalistas de ocasião. E, portanto, nós precisamos de educar, e agradeço à Escola Nacional de Saúde Pública e Feminino, que faça eventos como este, que faça comunicação e sensibilização da sociedade, para que cada vez mais tenhamos mais pessoas a sensibilizar a sociedade para algo que nós precisamos, de saber mais sobre saúde pública. Muito obrigada. Agora para o professor Pedro Pita Barros. Olá, professor. Consegue-me ouvir? Bem? Agora estou a ouvir melhor. Sim, obrigado. Bom dia. A pergunta para si seria: face à pressão orçamental e ao envelhecimento da população, como podemos garantir a sustentabilidade do SNS sem sacrificar a equidade no acesso? Onde estão os pontos cegos no atual modelo de financiamento? Ok, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. As minhas desculpas por não estar com vocês aí. Ao contrário do que parece, não estou em Carcavelos, conforme referiu o professor Alberto, embora tenha um excelente fundo de ecrã, que é uma fotografia do meu gabinete de Carcavelos. Estive fora vários dias e, portanto, também não acompanhei esta última novidade da mortalidade infantil. E, portanto, André, se me vai permitir, antes de responder à solução da sustentabilidade, que nos vai levantar talvez 2 horas de discussão, um comentário muito rápido ao que foi dito pelos 2 intervenientes anteriores. O primeiro ponto importante é a ideia de que não podemos ficar presos da espuma dos dias, não podemos ficar presos nos saldos de cada momento, como estava a ser referido. Vou ter que ver o melhor que foram as últimas novidades de ontem, mas claramente em Portugal nós temos uma capacidade imensa, também como foi dito pelo Paulo Gonçalves, de pensar em diagnósticos, mas depois não fazer de facto uma estratégia no sentido em que se escreve qual é o caminho que se quer seguir e as coisas não ficam dependentes de um número que aparece num dia ou de um caminho que é conhecido apenas de 1 ou 2 pessoas que o têm na cabeça e depois não se traduz em nada de muito concreto para que outros possam continuar ou que o possam seguir. E, portanto, claramente, o princípio geral de que em Portugal nós acabamos por não fazer muito daquilo que dizemos que queremos fazer, traduz-se na própria incapacidade de fazer avançar ou resolver problemas como o da sustentabilidade, ou dito problema da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde.
Portanto, de certa forma, quando falamos de sustentabilidade financeira do SNS, estamos também a falar destes vários aspectos que foram as discussões de ontem. Portanto, se ontem o número foi da mortalidade infantil, é provável que daqui a uns meses o número que seja focado seja o das dívidas ou dos pagamentos em atraso. E acabamos por não sair do mesmo quadro global de comentário momentâneo. Agora, sobre a questão particular da sustentabilidade financeira, de como é que isso pode ser resolvido de alguma forma. Ora, acho que aqui neste momento nós temos que nos colocar no quadro que está delineado, e portanto, se temos uma organização neste momento em volta de unidades locais de saúde, obviamente um elemento central é como é que se financiam essas unidades locais de saúde, como é que elas são pagas a partir das verbas do SNS. E aqui tem que haver uma definição clara. A definição, de certa forma, existe, está definido que é o pagamento por capitação ajustada, e ajustada significa ajustada às necessidades da população, portanto, populações mais complicadas deverão receber um valor mais elevado. E aqui, provavelmente, será muito importante o acompanhamento da saúde pública no que é que são das necessidades dessa população, para que precisamente não se façam erros que, sendo evidentes para quem é de saúde pública, o que não é o meu caso, sou economista, não se reduzam depois em problemas financeiros por uma definição conceptual à partida, mas claramente nós também precisamos de ter, neste momento, 3 condições para desatar esse nó. Ou ter 3 condições para criar uma espada que o corte o nó, conforme queiram ter. A primeira condição é ter um cálculo adequado. Okay? E aí entra a ideia da metodologia da capitação ajustada e como é que ela é adaptada a Portugal. Mas a segunda condição, que para mim é igualmente importante, é como é que se vão premiar os ganhos em saúde obtidos. O que é que isso significa? Que as OLS que conseguirem gerir de forma suficiente os seus recursos, de modo que tenham excedentes decorrentes de boa gestão, mantendo ou melhorando a saúde da população que está a seu cargo, então deverão poder reinvestir esses excedentes na sua própria atividade e em melhorias adicionais e não ser cortado o seu orçamento. E, portanto, é preciso ter um ganho associado à ideia de capitação ajustada que dê um prémio. E aqui, mais uma vez, reafirmo aquilo que o Adalberto Campos nos estava a falar há bocado, da importância da saúde pública em conseguir dar a informação de como é que estão a ser obtidos esses ganhos em saúde e onde é que estão a ser observados. A terceira condição é quase o espelho desta segunda, que é conseguir distinguir e dar consequência ao que seja ineficiência de gestão e fatores exteriores à gestão nas situações de mau desempenho continuado. Isto é, quando uma OLS, reiteradamente, continuar a exceder o orçamento que lhe foi atribuído, supostamente adequado, é importante perceber se isso é por falta de capacidade de gestão ou se é por fatores que não foram tidos em conta na definição de capitação. E aqui, mais uma vez, terá que haver uma aliança entre a saúde pública e a parte da gestão e economia para conseguir fazer esta distinção crucial entre ineficiência e elementos exteriores à gestão. E a consequência decorrente daqui deve ser uma de duas escolhas, que é, se foi uma falta de financiamento, deverá ser dado financiamento adicional. Se foi ineficiência de gestão, a gestão deverá ser substituída, sem haver grandes dúvidas quanto a isso, e até, eventualmente, de ser definidas as próprias competências de intervenção da OLS, qual é a carteira de serviços que tem, alargar, diminuir, redefinir, juntar com outra OLS, dividir uma OLS em duas por eventualmente ser demasiado grande, terá que ser contempladas as possibilidades. Mas tem que haver consequências. E, portanto, se queremos avançar na ideia de sustentabilidade global, dado que estamos organizados com SS, temos 3 passos. Primeiro, financiar adequadamente, colocar as verbas adequadas, implica trabalho. Segundo, permitir que os ganhos de uma boa gestão em termos de saúde da população sejam recolhidos e apropriados por essa gestão para continuar a desenvolver a sua atividade. Terceira condição, no caso de desempenho insuficiente, que seja atribuída à questão de gestão, fazer as alterações necessárias para isso. Neste caso, se conseguirmos estas 3 condições, eu acho que conseguiríamos avançar nesse desatar do nó do que tem sido o subfinanciamento crónico e os problemas de gestão que têm estado associados a esse próprio subfinanciamento. Tudo isto dá para desenvolver em 3 horas. Neste momento, creio que fico por aqui e voltaremos a uma segunda ronda, certamente. Muito obrigado. Ficamos super esclarecidos. Obrigada, professor. Doutora Rosário Trindade, nos últimos anos, a inovação terapêutica avançou a um ritmo impressionante, como todos nós sabemos, não é? E como pode a indústria farmacêutica garantir que esta inovação se produz em acesso equitativo aos cuidados de saúde, especialmente num contexto de contenção orçamental no setor público? Isso é aquela pergunta do $1 milhão.
Eu acho que nós temos que dar um bocadinho um passo atrás. Eu vou pegar naquilo que o professor Pita Barros disse e adicionar-lhe uma questão prévia que tem que existir e que é algo que tem sido muito debatido e que eu acho que continua a ser uma solução que tem a ver com termos sistemas de informação capazes de recolher a evidência necessária, seja para definir perfis de risco populacionais, seja para permitir comparações adequadas, seja, no limite, para permitir avaliar a efetividade das opções terapêuticas que o Estado em cada momento decide financiar com base, sobretudo, em resultados de ensaios clínicos, que têm as suas especificidades e que depois, na prática clínica, podem funcionar melhor ou pior, dependendo do perfil dos doentes que são elegíveis para a terapêutica. A questão da inovação terapêutica é e costuma ser uma questão que se torna central naquilo que vem à praça pública de um certo descontrole da gestão dos sistemas de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, mas na verdade esta fatura é relativamente marginal. O Estado sabe, no momento em que decide, com base na melhor informação possível, o que é que está a financiar, para que é que está a financiar e que mecanismos de controle é que dispõe para permitir que, enfim, pelo menos do ponto de vista da despesa, não corra riscos para além daquela que foi definida como a sua disponibilidade a pagar. Os contratos de financiamento, nomeadamente as terapêuticas mais caras, que são aquelas que são disponibilizadas a nível hospitalar com preços mais elevados, têm um processo de renovação a cada 2 anos e, portanto, sendo certo que a inovação terapêutica é um componente essencial, já não tanto da saúde pública, enfim, mas da promoção da saúde, ou pelo menos da recuperação da doença das populações, esta é a área, se calhar, que o Estado melhor conhece, que mais regula e, portanto, se calhar a ideia ou a proposta seria muito mais olhar para áreas que funcionam e terão que funcionar em rede como estas, garantir que, de facto, elas têm as condições para funcionar da forma mais eficiente e já agora mais user-friendly para quem as utiliza. E relativamente a essa questão, eu acho que é muito importante nós pensarmos nos esforços que temos feito enquanto sociedade, mas também enquanto stakeholders interessados neste setor, no sentido de desenhar e implementar os processos de diagnóstico adequados, sendo que depois, como dizia o Paulo e como o professor Adalberto também está farto de dizer, nós falhamos no passo seguinte, que é o da implementação, da definição de prioridades e no tempo necessário para a implementação das políticas. Num exercício que nós trouxemos para Portugal aqui há uns anos, a Parceria para a Sustentabilidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde, que foi em Portugal liderada pela professora Mónica Oliveira, do Instituto Superior Técnico, conseguiu-se reunir um conjunto muito alargado de especialistas do público, do privado, da academia, das empresas, das associações, dos médicos, dos de saúde pública e os do batente, e consensualizaram-se um conjunto de 43 recomendações de alto nível, mas que tiveram uma concordância superior a 80%. Portanto, toda a gente sabe, ou pelo menos toda a gente com interesse genuíno e vontade de mudar o país, sabe o que é preciso fazer. Nós precisamos, acho eu, enfim, de um pacto de regime, nós precisamos de acordar qual é que é o caminho, de garantir que temos o apoio necessário, também legislativo e parlamentar, para trilhar esse caminho, para perceber o que é que funciona e o que é que pode ou necessita de ser ajustado. Não conseguimos é fazer isto com ciclos políticos de 1, 2 anos e por isso acho muito interessante esta ideia dos 5 anos, para termos pelo menos 2 legislaturas envolvidas. E obviamente nós estamos disponíveis, enquanto stakeholders do sistema,
o sistema só é viável se for sustentável e se permitir que todos os seus componentes possam ser acautelados, adequadamente acautelados nesta perspectiva de futuro. Obrigada, doutora Rosário. Doutor Vítor Ramos, agora uma pergunta para si. Que papel deve o Conselho Nacional de Saúde ter na definição e monitorização das políticas públicas? E que impacto concreto já conseguiu gerar e onde estão os principais bloqueios, na sua opinião? Muito obrigado. Doutor André, um agradecimento à Associação de Estudantes por nos dar por este convite e felicitações pela iniciativa. Esta diretora da Escola já sublinhou isso muito bem. Cumprimento todos os presentes. Vão dispensar e os meus colegas de painel. E vamos ter. Eu queria dar vamos tentar dar continuidade aqui. Um dos aspectos, penso que foi o Dr. Paulo que falou, que é a necessidade de nos libertarmos dos prazeres. Aliás, e o professor Dalberto também já falou nesta questão por causa da tal taxa, não é? Da mortalidade infantil, dos momentos imediatos, não é? Portanto, nós estamos ainda antes da época Lumière, estamos nos fotogramas. Precisamos de ver o filme para compreender melhor as coisas. E isso tem sido feito, não é? E, na realidade, a Sra. Ministra da Saúde, no final de 2024, desafiou o Conselho Nacional de Saúde a fazer este tipo de consenso, de pacto, num sentido abrangente, num sentido de médio e longo prazo. E é o trabalho que tem sido hoje há uma reunião plenária e vamos dar continuidade a esse trabalho. Não vos consigo já... mas não é muito diferente do que já sabemos, não é? Um trabalho de casa que foi feito foi verificar nos últimos 25 anos todos os grandes documentos de consenso, de análise, de reflexão, posições, cadernos de recomendações, e digo-vos são mais de 30. O primeiro, já agora, 1999, que é Saúde, um compromisso, uma estratégia para o virar do século. Eu não vou, espero não por exemplo, depois temos muitos, não é? Depois não é verdade. Uma peça-chave que foi um projeto da Fundação Carlos Gulbenkian, de 2013, que reuniu dezenas e dezenas de pessoas, com reputados especialistas internacionais e nacionais. O saudoso professor João Antunes pertencia a essa, o Lord Nigel Crisp, Ilona Kitbush, da promoção da saúde, o homem da qualidade, penso eu, dos Estados Unidos. Bom, é um documento magnífico. O futuro para a saúde em Portugal, todos temos um papel a desempenhar. Mas parece que esfumou. Agora estava-me a lembrar, simplesmente este que a doutora Rosário Trindade aqui mencionou, 43 recomendações, 80% de consenso. Não é uma crítica, vamos ver as coisas, não é? Para tentar pôr isto, digamos, para tentar fazer o trabalho da Lumière, não é? Pôr isto a andar. Por exemplo, esse Michel fez, há um livro, não peguei, 77 vozes para a nossa saúde. Um livro volumoso. Bom, portanto, e este é um trabalho que há uma área. Agora, vocês dizem assim, mas parece que há universos completamente separados uns dos outros. Há o universo de quem promove estes estudos, estas reflexões, estas listas, não é? Mas são coisas bem feitas, não é? De investigadores, não é? De investigadores, por produção não apenas de opinião, não é opinião, não é? É muito refletida, muita experiência. Este é um universo. Depois temos um universo dos decisores, não é? Que tem outras lógicas na realidade. Temos depois um outro universo, que é o que aguenta isto tudo, que é o dos profissionais, dos que estão 305, estão ali 300 mil, provavelmente, são os 150, o nível do SNS, mais os do setor social, mais os que estão, enfim, por aí adiante. Portanto, há aqui, eventualmente, o que falta. Enfim,
Quer dizer, no fundo, isto tudo está a andar. Não é? Nós também não podemos ser pessimistas. Há um trabalho interessante. A senhora vereadora, deu-nos aqui uma ideia onde é que tanta coisa acontece. Um espaço local. Bom, portanto, a questão de há aqui, vamos ver, qual é a nossa, o que é que a gente pode fazer? Está ao nosso alcance de fazer. Cada um na sua área. Enfim, eu aqui numa brincadeira pus aqui sete ideias, começam todas por C. A primeira é o procurar encontrar os consensos, mas explicitá-los, não é? E conseguir obter compromissos de ação. Mas também já existem. Não é? Portanto, vamos pôr isto mais depois, a questão da comunicação. Estes universos têm que comunicar. É como a questão dos determinantes da saúde. Não é? É uma coleção, uma constelação. Ora, no fundo, o Ministério da Saúde seria o governo todo. Mas não, é o governo todo central, os governos todos locais, o governo universitário, as organizações locais. Portanto, há aqui um trabalho de conectividade, de liderança, não sei se esta expressão existe, coletiva, porque a conectividade digital está já há anos-luz. E, portanto, há quase que temos que imitar o que o mundo digital já conseguiu fazer e conseguir desenvolver, e isto a área da universidade tem muita responsabilidade, não é? E também está a fazê-lo, não é? Mas dá a impressão que é preciso fazer qualquer coisa porque estamos no zero. Não estamos no zero. Esta ideia, se nós começarmos a ver o filme, afinal isto não está tão mal, não é? No entanto, temos coisas que nos desagradam muito, sempre teremos. Isso não nos impede. São aquelas que dão manchetes de jornais muitas vezes. Claro, certo, mas pronto, enfim, também não podemos dizer que não existe nada. Existe, mas não é assim. As coisas têm o filme, a história do filme é outra. Não é? A questão, claro que há aqui também um trabalho de coordenação, trabalho de competências de coordenação, que deve ser, mas não estamos parados. Não estamos. Não é? Na realidade, foi criada a Direção Executiva para coordenar. Pronto. Se bem que a Administração Central da Saúde estava prevista em 1979 na Lei de Bases do SNS. Portanto, assim como o Conselho Nacional de Saúde, já agora em termos do filme, então lá, o Conselho Nacional de Saúde estava previsto na Lei de 79. Foi reafirmado, foi reforçado na Lei de Bases de 1990. Foi reafirmado agora na última. Mas foi criado só 37 anos depois da primeira lei e 26 anos depois da Lei de Bases. Não é? Sem crítica, isto tem os seus tempos, se calhar. A questão da coordenação, de facto, é uma questão importante. Quais são os eixos de coordenação? A questão da conectividade, já falamos. Isto não pode ser só filosofia. Tem que haver ciência em relação aos sistemas complexos e às ciências da complexidade. Há depois aqui competências de conectividade. E aqui é um desafio à universidade e aos investigadores. Investigadores sociais e peritos em ciências políticas. Precisamos muito. Não é? Porque esta parte da política tem também a sua ciência. Não é só um byte, não é? Uma questão importante, não é? Isto tem sido sublinhado, eu estou bem, que é a estabilidade política. Isto tem a ver com o tempo, não é? Então todos temos de ser responsáveis e exigir. Porque as pessoas não fazem, penso eu, que eu acredito que todos fazemos aquilo que achamos melhor no momento. Estão bem intencionados. Exatamente, mas temos que ver qual é e o outro. Temos que acertar aqui as boas intenções de um lado e do outro. E terminava aqui porque a intervenção da senhora vereadora fez-me reavivar uma questão que para mim vai ser importante. Não é a única, mas nós temos que ter âncoras, não é? Ou alavancas para levantar o mundo, não é? Dê-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Eu gosto muito da expressão saúde local, não é? Por complementaridade com o conceito de saúde global. É como se fosse a outra pedra, o outro membro. É bom trabalhar com os dois membros, não é? E trabalhar nos dois polos e saber conciliar
o global, ou o central, ou o local, eventualmente com coisas intermédias regionais, isto não vamos aqui falar da regionalização, e porque esta questão do local, mas isto também não é novo, aquele documento saiu de um compromisso de 1999, colocava a questão dos sistemas locais de saúde, que a última lei de bases também lá tem, não é? E portanto, falou-se das organizações, do social, não é? Todo o papel das autarquias locais, mexer a nível local com as... Isto não dispensa as políticas nacionais públicas. Não é? O papel da saúde pública é central, mas também é local. Ficou de facto muito fragilizada. Eu sou alentejano, deve-se notar. No Alentejo, no distrito, no meu distrito, havia 14 centros de saúde e chegou a haver 14 equipas de saúde pública. Neste momento há um médico de saúde pública para o distrito e que vai de um lado para o outro. Portanto, há aqui um esforço grande de desenvolver esta área de juntar os recursos de ligação à comunidade, eventualmente, e há bons exemplos, vamos ver as práticas. Se nós pensamos que a ACSS bem está a tentar fazer uma espécie de repositórios, que é para dizer uma grande asneira, mas de exemplos e boas práticas que ocorrem em todo o país. E sei que, por exemplo, do meu conhecimento, no Minho existem, no Alentejo Litoral existem em muitos outros sítios, em que já não há a separação, há um conjunto de cuidados que antes estavam acantonados no hospital e que, por iniciativa do hospital, são levados em proximidade. E, portanto, com esta lógica, não é? Eu propunha, para mim tem esta questão, tem muito que ver também com a minha formação em saúde pública, em comunidade dos seres, não é? E esta, não sei se foi suficientemente claro, que isto deixa para base, mas dentro da amplitude, da abrangência, da complexidade, a gente tem que saber agarrar um ponto, não é? E eu propunha o desenvolvimento, por exemplo, da figura dos centros de saúde. Somos pioneiros. Fomos pioneiros em 71. Nós e a Finlândia, assim como um conceito. E há uma consistência de percurso. Por acaso, com a história da ilusão da autonomia de gestão, o centro de saúde desapareceu para se formarem ACES, agrupamentos de centros de saúde. Como desapareceu o centro de saúde? E hoje confunde-se a unidade de saúde familiar, que é uma equipa, entre outras, de um centro de saúde com um centro de saúde. Isto também já passou nos jornais, esta confusão. E, portanto, o renascer do centro de saúde, que é talvez o 4.0, se a gente for ver, não é? A doutora Maria de Belém foi do tempo dos 3.0, terceira geração. Se calhar agora está na altura, com o conceito de saúde local, não é? Com o global local e o renascer do centro de saúde, não como resumo de tudo, não, mas como um ponto de alavancagem. Obrigada. E realmente tem toda a razão, e cada vez mais temos que pensar global e agir local e estarmos mais próximos das comunidades e pensarmos nas comunidades como um todo, não é? E aproximarmos dela. Professora Alberto Campos Fernandes, fiquei, depois da intervenção do professor Pedro Pita Barros, fiquei com vontade de fazer uma provocação e devolver a pergunta que fiz ao professor Pedro Pita Barros para si, que é como é que pensa que vamos ser sustentáveis com este envelhecimento da população, com a inovação, ou seja, como é que o Sistema Nacional de Saúde vai ser sustentável com todos esses desafios? Muito bem. Nós temos uma responsabilidade pedagógica, porque temos aqui perante nós, provavelmente, os futuros decisores, os gestores do futuro, e, portanto, temos que ser muito pragmáticos e ser muito objetivos, porque, portanto, de alguma forma, nós emanamos da academia, portanto, eles são alunos, alguns de nós são professores, portanto, não é necessariamente que seja má a conversa de café, mas a conversa de café tem o seu lugar e outro tipo de conversas tem um lugar diferente. Começando pelo princípio, há aqui três domínios, que é o domínio político, o domínio económico e o domínio social. E esse doutor, meu amigo Vítor Ramos, está ali sentado graças a mim, porque fui eu que criei o Conselho Nacional de Saúde em 2008.
Sim. Talvez o melhor, alegadamente o melhor. Sem mérito para os outros, mas a gente beneficia completamente o tempo que está. Ora, quando eu criei o Conselho Nacional de Saúde, que estava parado e amordaçado e esquecido no âmbito da história, a ideia era que acontecessem duas coisas. Era criar o Conselho Nacional de Saúde e convidar uma pessoa acima de qualquer dúvida quanto à sua idoneidade moral, caráter e qualidade política, que se chama Maria de Bem Cruzeira, para ser, digamos, a líder produtora de um documento, de uma lei de valor reforçado, que eu propus ao Primeiro-Ministro que fosse lei de valor reforçado, para aqueles que não sabem. Uma lei de valor reforçado significa que o Parlamento tem que ter 2/3 da votação, uma lei paraconstitucional, que se chamasse Lei de Base de Saúde. E já lá vou, eu prometo que depois, se não tiver que falar mais a seguir, não falo. Qual era a minha ideia estratégica? Isso é estratégia, não é o que a gente acha de manhã quando toma um café com uma bica e com pastel de nata. A estratégia é uma coisa mais complicada. A estratégia são 20, 30 anos. E se eu concordo que nós hoje temos, apesar dos fotogramas e do Lumière, nós não parámos de melhorar, esta ideia dos calos logistas, existem os especialistas em calos, está sempre tudo no caos, está sempre tudo muito mal. Nós temos um dos melhores sistemas do mundo a funcionar na Europa. Apesar dos experimentalismos políticos, técnicos, gestionários, apesar do que se mal, daquelas coisas que de repente saem de subtão, nós inventámos um diretor executivo, que é uma figura criada em 1985 no Reino Unido, e hoje o Reino Unido, basta ler The Guardian, o último número, o Reino Unido está completamente numa situação de implosão, com despedimentos em massa no SNS e com redução de budget e de financiamento. Mas nós consideramos achar que se eles fizeram em 85 o CEO, hoje também devia ter, se calhar, aquilo funcionava bem. Portanto, isto não é estratégia, meu caro amigo, isto é achismo. Porque, repare, como dizia o Vítor Ramos, nós temos em Portugal a administração uma estrutura que está bem definida, que é a CSS, e se quisessem inventar um tipo que fosse o governador-geral do sistema, em vez de estarem a criar uma estrutura que custa uma pipa de massa, punham-no dentro da CSS a governar o sistema, porque o resto é apenas, para aquele grupo Joá, criar mais estruturas, mais poderes e mais achismos. Ora, um Conselho Nacional de Saúde com poderes reforçados, que, por exemplo, se tivesse que pronunciar antecipadamente sobre a proposta de plano para a saúde e de orçamento. Um parecer não, digamos, vinculativo, mas um parecer consultivo. E que tivesse, inclusivamente, assento e dependência da Assembleia da República. Aliás, à semelhança do Conselho Nacional de Educação. Uma lei de bases, deixemos de conversas, uma lei de bases feita ao centro, com os partidos que sistematicamente, desde 74, são governo em Portugal. Deixemos de fantasias. Em Portugal só é governo até nós, enfim, provavelmente estarmos cá nesta contemporaneidade, só serão governo dois partidos, o Partido Social Democrata ou o Partido Socialista. Tudo o resto é fantasia. E, portanto, se nós queremos fazer uma lei de valor constitucional reforçado, devemos ter necessariamente no Parlamento uma lei de base de saúde que tenha, por exemplo, critérios de financiamento estratégico, de investimento estratégico plurianual, como, por exemplo, a Lei de Defesa Nacional, de Programação da Defesa Nacional. Há um outro aspecto que é este. O meu amigo dizia-me que, pois, isto está a andar bem e tal, era melhor talvez a gente experimentar. Já que se fez, olha, é bom, já que a tia está cá em casa, deixa ficar aí, agora fazer o fim de semana e tal. Ó, meu caro amigo, Paulo Gonçalves, eu tenho a maior estima por si, mas eu recomendo, quando sair daqui, que fale o último relatório da Direção-Geral do Orçamento. Porque aqui é a dimensão política e económica a trabalhar. Os governos não estão para estar numa fase contemplativa. Vem o petroleiro em direção ao iceberg e diz assim, pá, já agora que o petroleiro está a andar, é melhor não mexer, porque se bater a gente tem certeza que bate, pode ser que não bata. Ora, o Pedro está lá, está ali, de certeza que leu, foi dos primeiros a ler o relatório da Direção-Geral do Orçamento. E, a partir do fim da pandemia, Portugal não corrigiu a trajetória de financiamento da saúde. A despesa pública está em roda livre. Eu sei que isto não é agradável, não gostam de ouvir, mas paciência, olha, habituem-se, como dizia o outro. Segundo, a junção mecânica de hospitais e centros de saúde tem virtudes e tem defeitos. Eu pergunto onde é que está o estudo que previa, e que você é adepto, somos nós, o estudo que previa as grandes qualidades que juntariam disso. Eu até estou à vontade porque estou a favor da criação do LS e da recuperação de cuidados. Já não sou a favor do disparate de LS universitárias serem tratadas como o LS Castelo Branco ou o LS. É emergente criar a dimensão dos centros clínicos universitários. Basta meter-se num avião da EasyJet, que até são baratos, ir à Europa toda e ver o que é que há por aí. Portugal é o único país da Europa onde os centros clínicos universitários não existem e estão a ser tratados de para igual
não é verdade? Com descontrole absoluto da despesa, porque a junção mecânica das ULS, está bem que há efeitos salariais e há efeitos de medicamento, mas a junção das ULS de uma forma mecânica o que fez acrescentou 20% à despesa e não acrescentou 20% à resposta. Portanto, isto não tem nada a ver com o partido A, com o partido B, com o senhor A ou com a senhora B. Tem que ver que a estratégia é uma coisa que se define depois de estudar. E então, nós agora, evidentemente, não vamos reverter tudo. Eu continuo a achar que a direção executiva, se algum maioria absoluta, devia repensar a utilidade de pagamentos poucos na ACSS, por ser mais em conta. E temos que olhar para, de facto, a reconfiguração estratégica do sistema, que é a dimensão universitária, os sistemas locais de saúde que o Vitor estava a falar, que são emergentes, são aliás um projeto e uma ideia bem estudada no tempo da Maria do Leite, nunca foi desenvolvida, porque a dimensão local é uma dimensão crítica. E agora vou dizer uma coisa que a doutora minha amiga do Rosário não vai gostar. O Estado tem que, em meu nome e em nome dos contribuintes, passar a fazer aquilo que deixou de fazer desde que eu e o Paulo Macedo saímos do governo, em que se passou de 9 mil milhões para quase 20 mil milhões, que é ter um diálogo construtivo, assertivo e estratégico com a indústria farmacêutica e dos dispositivos. Porque isto é tudo muito bonito. Quando alguém me vem dizer agora que o problema do SNS é o financiamento, eu dou-lhe um tiro. Porque, quer dizer, nós com uma carga fiscal absolutamente insuportável, à beira de uma suposta recessão da economia europeia, e nós passamos de 9 mil milhões para quase 20 mil milhões em cerca de 8 ou 9 anos, e vimos dizer que o problema é o financiamento. Eu garanto que dou um tiro. Pode ser que eu escola de plástico ou nada. Agora, vamos ter serenidade. Grande trabalho que o Conselho Nacional de Saúde está a fazer, não podia estar melhor entregue. Devia ter poderes, do ponto de vista da lei, reforçados. E eu acho que é de propor à maioria que saiu do juízo, se sair alguma, que o Conselho possa ter uma dependência à semelhança do Conselho Nacional de Educação, uma dependência mais qualificada. Finalmente olhar para uma lei de base, que seja uma lei de regime e não uma lei de facção e de conveniência tática de momento. Nós não podemos estar a influenciar as políticas de saúde com forças políticas que no domingo à tarde não terão mais que 3% da votação. Desculpem, isto não pode acontecer. As políticas de saúde têm que ser influenciadas pelos partidos que representam 70% a 75% da vontade dos portugueses. Os outros são ouvidos, com certeza, com respeito e com muita educação, mas valem o que valem. Valem 3% ou 2%, valem de menos do que isso. Portanto, quanto à sustentabilidade, é evidente, o Pedro falará melhor do que isso sobre eu, leiam todos o relatório da Direção-Geral do Orçamento. Porque aquilo que ali está é a razão por que vocês receberam menos IRS este ano ou vão pagar o IRS este ano. Nós temos que gerir, e não são os gestores, estão a ouvir vários, eu vejo aqui grandes gestores do LS, do melhor que o país tem. Eles, no fundo, são uma espécie de bonecos que andam de um lado para o outro. Agora levas para um hospital SA, bom hospital SA, agora um EPE, agora um centro hospitalar, agora uma OLS, e coitado do Carlos Andrade Costa que está ali, que é um grande gestor, ele não tira lá o que é que quer, eu estou aqui para gerir o que eu posso. Portanto, perdoem a nota do humor, mas eu tenho uma enorme preocupação enquanto cidadão e enquanto ex-responsável político de a despesa estar a fluir desta maneira, dos resultados não corresponderem ao volume de despesa, descontando os custos dos profissionais que tinham que ser valorizados e tínhamos que aceder aos novos medicamentos. Isto quer dizer, estamos parados a dizer que o Portugal está a ir em direção ao iceberg, e é melhor deixar esse bate mesmo. Eu devo dizer que eu tenho com o meu amigo, que eu acho que nós temos que ter decisão-ação é importante, e é por isso que o país tem governos e tem que intervir quando é preciso corrigir e tem que deixar prosseguir quando é para deixar prosseguir. E é isso, doutora Andreia, que eu queria dizer. Obrigada, professor. Dr. Paulo Gonçalves, em que medida a literacia em saúde dos doentes pode ser um instrumento de transformação positiva do sistema? Temos falado, portanto, que temos que capacitar o cidadão, todos nós temos de ser agentes da mudança, mas o que falta para promover de forma efetiva? O que é que falta, não é? Falamos tanto, temos aqui também a professora Cristina Vaz de Almeida, que também está aqui assim connosco e que também vai estar como oradora, talvez desenvolva melhor, não é? Depois essa questão, mas gostava de saber a sua opinião sobre essa questão. Melhor para responder, mas de uma forma geral,
nacional. Eu concordo inteiramente que se o transatlântico ou O petroleiro. o petroleiro vai em direção Mais breve. um iceberg, tem que ser travado e se calhar com muito mais força para não bater mesmo, porque senão a graça é maior. Não tenho dúvidas. Agora, se aquilo foi criado também para que o Centrão. Eu sou absolutamente a favor, essa é das poucas coisas que eu também concordo com o Dr. Alberto, é que nós ignoramos completamente a vontade do povo quando nos últimos 50 anos 60 e poucos por cento da população diz nós queremos o Centrão. E depois vem falar do Centrão e se Deus me livre, porque não podemos continuar a história do Centrão e do Centrão. Não, o Centrão é que 67% da população diz que quer. Nós não podemos esquecer os 6%, os 3%, etc. Mas, efetivamente, nós precisamos dar atenção aos 67%. Há uma outra coisa que também mencionou relativamente à estratégia, e vou tentar ser muito rápido, que é, eu não estou a dizer que a estratégia da criação de uma direção executiva esteja certa ou não. Eu simplesmente estou a dizer é que se aquilo foi criado, então tínhamos dados, tínhamos evidência para acabar com aquilo se estiver errado. Agora, o que nós não podemos é que cada vez que vem um novo governo, e veio, neste caso, vieram 3 governos em menos de 2 anos, ou em 2 anos, e andarmos aos zigue-zagues, quando na realidade o que nós precisamos é ter uma estratégia e avançar com ela. E deixo uma sugestão de algo que, por exemplo, faz sentido, pelo menos questionar uma zona muito importante do país. Se os californianos tiveram direito a criar o Silicon Valley, e com sucesso. Os espanhóis criaram uma coisa chamada Valdebrón, porque os espanhóis não gostam de utilizar anglicismos. Porquê é que nós, já agora o Oeiras, criou o Oeiras Valley, e com sucesso. Porquê é que nós não criamos o Algarve Valley? Reparem, o Algarve tem uma OLS com 2 polos, vai até ter um hospital, não sei se também foi uma decisão do Sr. Ex-Ministro na altura, mas... Do Vieira Direito. Uma vez eu perguntei aos turcos, mas tudo que de bom acontece no mundo nasce na Turquia. Enfim, passando isso à frente, o Algarve tem uma OLS com 2 polos. Tem uma universidade que quer trabalhar e está a trabalhar já há vários anos com o OLS, com 5 cursos de saúde. O Algarve tem o ABC, Algarve Medical Center, com 3 centros de investigação de excelência, com o melhor que há de tecnologia. Tem um aeroporto internacional, tem hospitalização do melhor que há, vai desde o hostal até... O que é que falta ali? Já tem uma autoestrada que agora também não se paga. O que é que falta? Faltam os políticos organizarem-se e promoverem, para além do que é saúde, todo o resto, para que aquilo seja o Algarve Valley, para além da praia e do sol, ter investigação, um polo de investigação que atrai os maiores investigadores do mundo e que seja um concurso para os melhores, os 60 melhores que se candidatarem das 300 e 400 candidaturas, que queiram ir para o Algarve e tenham condições para viver, para dormir, para pôr os filhos a estudar, para além daquilo que é o Algarve da Albufeira que a gente ouve nos telejornais. Era a sugestão que eu queria deixar. Obrigada, Dr. Paulo. Ficou aqui a sugestão para, se temos aqui algum político na sala, pronto, anotem, já temos aqui essa sugestão que pode dar certo, pode dar certo. Aqui, uma questão aqui para o professor Pedro Pita Barros. Como vê o papel da descentralização na melhoria da eficiência dos cuidados em saúde? Pode ser uma solução ou traz novos riscos? Conseguiu ouvir, professor? André, percebi que tentou lhe dizer qualquer coisa, mas não consegui perceber nada do som. Vou ter que esperar que alguém me coloque num chat a pergunta. Ok. Já tenho uma pessoa amiga que me colocou aqui. Descentralização dos cuidados de saúde. Ok, vou tentar adivinhar o que é que foi a pergunta com base numa frase e ver se consigo fazer algum sentido disso.
E como também não consegui ouvir muito bem o resto da sessão, vou provavelmente ser injusto com algumas das intervenções anteriores. Mas de qualquer maneira, deixe-me dizer 2 ou 3 temas ou tópicos para discussão. Primeiro, nós provavelmente devíamos em Portugal estar menos preocupados com a salada de instituições e com simplificar tudo o que temos. É verdade que temos muitas instituições, mas sobretudo temos uma dificuldade de definir como é que qual é o espaço de competência de cada uma delas e de fazer a avaliação de que cada uma das entidades faz. Isso é verdade nos vários campos, incluindo as partes, como pareceu que foi comentado, da Direção Executiva do SNS, que deve ser uma entidade de coordenação operacional. Mas agora, quando falamos com a descentralização, sobretudo com a passagem para as autarquias de algumas competências, passamos a ter uma camada adicional de salada de instituições. Porque se as autarquias vão estar a gerir parte das infraestruturas, depois tem claramente que ter uma ligação muito rápida à parte operacional de gestão da parte clínica e, por exemplo, no caso das OLS, várias pessoas já me falaram na complicação que é haver 8 feriados municipais numa OLS que tem que gerir como é que as unidades abrem e não abrem durante esses feriados municipais. Há também todo um papel das autarquias que, mais do que descentralização, é de conseguir prestar serviços de proximidade que não são estritamente de saúde, mas que são muito importantes para a ideia de continuidade de serviços para a população. E eu aqui, claramente, gosto mais da ideia de continuidade do que integração, porque integração muitas vezes remete-nos para integração funcional, como é o caso das OLS, e não é nada claro que integração funcional de várias instituições numa única entidade, integração jurídica, seja a melhor forma. Mas, por outro lado, uma fragmentação excessiva também não ajuda. E, portanto, ao mesmo tempo que nós integramos verticalmente ao criar OLS, queremos agora fragmentar com descentralização para as autarquias. Portanto, continuamos a criar uma espécie de salada de relações institucionais que vai contribuir provavelmente pouco para uma melhor saúde da população. É muito fácil nós em Portugal não conseguirmos ter relações claras e, nomeadamente, não ter responsabilidades claras. A partir do momento em que passamos a ter descentralização e mantemos sobre um resultado que se queira obter responsabilidade de diferentes instituições, o que vamos ter é que cada instituição vai dizer que a culpa de não se atingir os objetivos é da outra instituição que também tem que intervir. E, portanto, as autarquias vão se queixar das OLS, as OLS vão se queixar das autarquias, as autarquias e as OLS vão se queixar da Direção Executiva, a Direção Executiva vai se queixar das autarquias, das OLS e da ACSS, a ACSS vai se queixar de todas as outras, todas em conjunto vão se queixar da SPMS, todos juntos, conjuntamente com a SPMS, vão se queixar do Ministério da Saúde, que vai queixar outra coisa qualquer. E, portanto, nós temos um processo de criar teias institucionais, ou aquilo que eu às vezes chamo uma cebola burocrática, que é cada vez mais complexa. E, provavelmente, neste momento, mais do que pensar na descentralização, eu pensaria, quais são as tarefas que nós queremos ter a ser desempenhadas numa área ampla, o que podemos chamar de sistema de saúde. E depois, a partir daí, pensar, ok, qual é o melhor agente para tratar dessa tarefa e dar-lhe essa responsabilidade. É provável que algumas, nomeadamente serviços de muita proximidade, que não sejam serviços clínicos, possam ter uma intervenção das autarquias muito mais fortes do que é, neste momento, o caso. Mas noutras situações, se calhar as autarquias deverão ficar fora de alguma parte da saúde. Porquê que eu digo isto? Lembro-me de há muitos anos atrás, e se calhar alguns presentes aqui também se lembram, de algumas autarquias no país estarem a enviar munícipes para outros países para serem operados às cataratas. Isso parece-me claramente ser algo que não está no papel das autarquias. Evidentemente que hoje encontramos outros exemplos também de intervenção mais próxima da intervenção clínica e de promover serviços de saúde que não fazem muito sentido. Até planos de saúde, que não são seguros de saúde, até planos de saúde parecem estar a ser provistos por algumas autarquias. Eu acho que isso é uma confusão de papéis e de fragmentação que é desnecessária e provavelmente contraproducente. De maneira que aqui, sobre a descentralização, eu colocava a tónica não tanto nas autarquias em si mesmas, mas num passo prévio de conseguirmos resolver bem o que é a nossa salada de instituições, de
definir as responsabilidades claras de cada uma delas e diminuir o campo para cada instituição ou cada agente se queixar de outros para justificar o não se conseguir atingir os objetivos que se tenham para a saúde da população. Obrigadíssimo. E espero que este comentário tenha de alguma forma Não, foi excelente, respondeu perfeitamente à questão. Obrigadíssimo. Estamos já na nossa fase final. Tenho aqui mais uma questão para a doutora Rosário e uma questão para o doutor Vítor Ramos. Doutora Rosário, em termos práticos, como podem as parcerias entre o setor público e privado serem estruturadas para garantir ganhos em saúde, mesuráveis e equitativos? Deixo para uma última questão aqui do nosso painel. Se calhar só fazer um comentário ao comentário do professor Adalberto relativamente ao descontrole da despesa e da despesa broad sense no setor da saúde. Eu há uns dias tive uma reunião com um alto dirigente, da área da saúde, que me dizia que o problema não era falta de dinheiro, o problema era dinheiro a mais. Portanto, como se arranjava sempre maneira de ir pagando, nem que fosse empurrando com a barriga e no final aparecia esse cheque, há uma série de decisões que têm a ver com autonomia e responsabilidade e ser ou não habilitado para gerir e para tomar decisões e depois poder ser responsabilizado por elas, que fazem com que não se procurem soluções, ou pelo menos não se procurem soluções estruturais, e se vá gerindo, a espuma dos dias, tentando que não aconteça nenhuma fatalidade, porque isso sim pode pôr em risco carreiras muito promissoras dentro da administração pública. Também nessa interação tivemos um bocadinho essa conversa em torno de como é que podemos ser parceiros dos sistemas. Eu acho que podemos ser parceiros naquilo que já fazemos, de trabalhar em diagnósticos, em programas mais alargados, de percebermos e contribuirmos para as definições estratégicas. Acho que podemos ser parceiros e temos sido em partilhar essas boas experiências que temos conhecimento ou que desenvolvemos in-house e que muitas vezes têm essa capacidade de poderem ser adotadas, não tendo cada vez que precisamos de uma solução ou de que temos um problema de reinventar a roda. Podemos e se calhar devíamos de forma mais estruturada e aqui se calhar respondendo a um repto que recebemos há uns anos do Dr. Francisco Ramos, criar uma bolsa de financiamento de projetos no setor da saúde que pudessem ser objeto de avaliação e, portanto, muitas vezes a indústria e acho que é uma meia-culpa, compete entre si na forma como trabalha com os outros intervenientes do setor da saúde. E se calhar temos que aprender também nós a trabalhar de forma mais colaborativa e de acreditarmos que cada um de nós pode, se calhar em áreas diferentes, fazer coisas complementares e contribuem para este desígnio de melhorar no final a saúde dos portugueses e garantindo, que é muito importante, que o acesso aos melhores cuidados é feito de forma equitativa. Eu acho que nós estamos disponíveis, temos tentado manter-nos disponíveis e acho que o diálogo tem que continuar com o Conselho Nacional de Saúde, com os restantes intervenientes, com as associações de doentes, com todos aqueles que estiverem disponíveis, e acho que nesta sala somos todos para procurar essas pontes que podem construir esse melhor futuro. São tão importantes, não é? Obrigada, doutora Rosário. E agora, fechando aqui em chave de ouro, eu gostava de fazer uma pergunta ao doutor Vítor Ramos, que tem a ver, qual é o papel da cidadania ativa na transformação das políticas públicas em saúde? E como o Conselho pode promover essa participação? Ou seja, um país só é forte se uma sociedade civil for forte, e para ela ser forte, ela tem que estar interventiva e tem que estar bem esclarecida e fazer parte, não é? Fazer parte das decisões e de apontar o caminho.
Pois isso é um trabalho coletivo, todos temos um papel, não é? A fazer, vamos preocupar-nos, se calhar cada um de nós, qual é o papel que eu posso desempenhar nesses aspectos. E também uma outra dimensão, porque aqui a questão é o como. Como é que se fazem as coisas e acontecer as coisas? É um bocado a ciência da implementação que agora está... e nos comos, enfim, há várias vertentes, eu destaco duas. Competências, desenvolvimento de competências e instrumentos. Aliás, o engenheiro Edgar Cardoso, foi uma frase que eu nunca ouviu numa entrevista da televisão, não sei já a propósito da Ponte de São João do Porto, e nunca me saiu da memória. Aquilo que promove a prosperidade, não é, das sociedades, dos países, são os instrumentos, não são os argumentos. E aquilo tocou me fundo, os instrumentos, não é? Portanto, esta questão da cidadania, mas também do desenvolvimento de competências, não é? De uma forma estruturada. Só um pequeno reparo. Formação de dirigentes da saúde. Não é? A Escola Nacional de Saúde Pública, enfim, foi criada, não é? E foi desenvolvida, e o edifício que hoje todos conhecem, junto com o INSA, era a escola dos quadros do Ministério da Saúde, fundamentalmente. Depois fechou em 94, e isso foi salvo in extremis pela sua integração na nova. Depois houve um grupo de missão para o desenvolvimento da formação de dirigentes. Depois também, ao fim de 6 meses, desapareceu. Não quer dizer que não se formem dirigentes e a escola está a fazer esse papel, mas instrumentos. Os conselhos municipais de saúde, não é, estão na lei, já existem. É só mais uma peça para a salada das instituições, ou vamos valorizar de alguma forma, não é? A figura, algumas instituições têm promotores, provedores do... Mas por que não a comunidade, o Conselho Municipal, fazer emanar o provedor de saúde local, por exemplo, não é? Com o seu aparelho. Por exemplo, a questão, já este ano foi divulgado em Lisboa o estudo da OCDE sobre o projeto de Paris, não é? Patient Reported Indicator Survey, não é? É muito interessante, é um instrumento. Isto é, por que não criar sistemática e automaticamente num dispositivo, hoje a tecnologia permite, os instrumentos permitem, que as pessoas participam sempre, sistematicamente, sempre que há uma interação, como de resto a área, enfim, até as gasolineiras fazem isso. Eu recebo 5 perguntas depois de ter abastecer, não é? Por exemplo, a questão que é um motor para a literacia, o registro de saúde único, eletrónico, o processo pessoal de saúde e o plano individual de cuidados. Fala-se muito, mas que eu conheça, tirando os cuidados continuados, em que as instituições são multadas se não tiverem um plano individual de cuidados. Curiosamente, outro dia, em conversa numa das instituições, fazem o plano individual de cuidados para não serem multados. E não para... Claro, eu estou a exagerar, não é? Mas quer dizer, o motor... Mas os outros não têm... Uma coisa é o plano de uma consulta de um profissional, de um médico, não é? Outra coisa é um plano que é apropriado pelo próprio, não é? E que para perceber melhor o que aquilo se passa, não é? Isto é desenvolvimento de literatura. A propósito, catapultado por um instrumento, não é? O registro de saúde, não é? Que está prometido há milhões... há o Espaço Europeu de Dados em Saúde, pode-se considerar outro instrumento, não é? Podemos aproveitar. No fundo, a cidadania também não é uma questão só teórica. Sim. Precisa de desenvolvimento de competência a todos os níveis e de utilizar ferramentas. Umas processuais, metodológicas, outras mesmo físicas, digitais. Sim. A questão da inovação, não é? Todos os dispositivos da inovação, claro, sistema de informação, modelo de financiamento, dispositivos de incentivo, o doutor José já falou nessas questões. Portanto, temos de saber combinar, esta é como se fosse uma mala de ferramentas, para não usar só o martelo. Obrigadíssima, acho que fechamos aqui em chave de ouro aqui com a cidadania e muito obrigada aos oradores, aos meus companheiros aqui de painel e muito obrigada a todos. Tenho pena não temos aqui tempo para perguntas da audiência, mas realmente estamos no nosso tempo. Obrigada. Obrigado.
Muito obrigado, doutora Andréa Lima, e a todos os presentes por esta magnífica conversa. Foi um gosto recebê-los aqui na reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Convido agora todos os presentes